Pessoal, está aqui a surpresa que eu falei que ia trazer para vocês, né? O Rafael Borges é um cliente nosso muito querido. A gente, nesse exato momento, a gente está trabalhando num projeto junto com a empresa do Rafael. Ele é gerente de experiência do cliente e de sucesso do cliente. Então, ele veio já com essa bagagem, com o desafio, né, de implementar essa área dentro da empresa. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre a empresa do Rafael. E ele tem esse desafio, né, de estruturar essa área, não é, gente? De estruturar processos, indicadores, né? E a gente está nessa parceria importante, fazendo todo esse trabalho que vocês estão conhecendo aqui, né? Então, um trabalho que começa com toda uma análise diagnóstica, recomendações, e que depois vão se traduzir em especificações, ou seja, como é que eu pego essa recomendação aqui, eu transformo ela numa recomendação, cara, técnica, né, metodológica, e como é que eu crio um squad, um grupo de trabalho para que a gente possa endereçar e tocar isso para frente, né? É nessa fase que a gente está no projeto, e aí a gente resolveu convidar o Rafael para falar um pouquinho hoje para vocês sobre esse desafio, né? E com o qual vários de vocês hoje estão lidando nas empresas de vocês, né? Esse desafio de tentar criar uma cultura CX, né? De criar uma área que garanta o sucesso do cliente, uma área que vai trazer, não é, mais fidelização, mais negócios, não é, mais vendas, né? Um cliente ali que fique com a gente por mais tempo e que, principalmente, que vá recomendar a nossa marca, né, os nossos produtos e serviços para outros clientes também, tá bom? Então, Rafael, seja bem-vindo, tá com a palavra. Manda. Obrigado. Rafael Borges, pessoal, Rafael Borges. Galera, estou muito feliz o nominho aqui. Já tá aparecendo. Eu queria agradecer a Conquista aí pelo espaço, né? De poder compartilhar aí um pouquinho do que a gente vem construindo aqui junto da Office Total. Daqui a pouco eu apresento para vocês um pouquinho da empresa, né? Quem sou eu aí, um pouquinho para vocês poderem me conhecer também. Tentei aqui trazer de uma forma mais prática mesmo. Eu sei que conteúdo aqui, vocês estão com uma mega especialista aqui, né? Um time aí maravilhoso, que é esse time da Conquista, que vem construindo esse projeto junto com a gente. Então, a ideia aqui é a gente trazer realmente o dia a dia, né, de forma mais prática, o que a gente vem construindo, os desafios que a gente vem enfrentando aqui dentro desse processo de construção da área de Customer Experience, né, da área de Customer Success. Então, fiquem à vontade aí, depois tirem suas dúvidas, vamos tornar isso aqui um papo agradável, né? É isso aí, pessoal. Bate-papo, um papo agradável, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Isso, carregou, Rafa. Carregou, legal. Então vamos lá, né? Vamos bater um papo que eu sei que vocês estão ansiosos aí para ver, né? Então deixa eu contar aqui um pouquinho quem eu sou, né? De uma maneira bem sucinta. Então acho que o sotaque aqui, vocês perceberam, apesar de morar em São Paulo, né? Eu brinco que eu sou solteiro paulistano, sou baiano, né? Tenho 34 anos aí, sou casado com a Gabriela Borja, agora, né? E sou graduado em marketing e tenho MBA em gestão empresarial. E aí um pouquinho da minha história profissional, né? Basicamente aqui, contando um pouco da minha história profissional, 90% da minha carreira, eu diria 80%, 90% da minha carreira é baseada dentro da área comercial, né? Então eu tive ali, cresci dentro da área comercial, me desenvolvi dentro da área comercial, e aí mais ou menos os últimos 4 anos acabei entrando nesse mundo, no mundo de Customer Success inicialmente, né? Através aí da Kenlo, e acabei tendo a oportunidade de estruturar uma área lá. Então comecei com esse processo de estruturação de área, implantação, criar playbook, processo, de estar mais maduro, e estou aí há 9 meses com desafio dentro da Office Total, né, como aqui Head da área de Customer Experience e Customer Success,
né, de construir essa área, né, uma área que sai literalmente do zero, então não existia nada, não existia cultura, não existia nada, né, e esse desafio grande, né, e para isso a gente está tendo o apoio aqui da Conquiste dentro desse processo, tá? Mas quem é Office Total aqui, né? Então, contar um pouquinho da história da empresa para a gente poder ir destrinchando as nossas iniciativas, né? Vocês poderem ir entendendo um pouquinho de como foi esse processo, né? Então, a Office Total é uma empresa de 27 anos, tá? É uma empresa que começou trabalhando com outsourcing de impressão. Então, vocês ouvem assim, é um negócio que nem todo mundo entende logo de cara, mas vou explicar um pouquinho melhor isso dentro das nossas linhas de serviço. Mas é uma empresa aqui que começou ela tem um cunho familiar, né? Então o início dela ali foi através de um único dono, né? Que foi cuidando dessa empresa. Em 2014, a gente foi investida, né? Foi uma das empresas investidas do fundo HIG, né? E aí a gente assume um modelo de governança diferente, a gente começa a ter ali uma perspectiva de crescimento diferente, enfim, né? Então a gente passa a ser regido por um conselho, né? Tem um presidente ali olhando para a gente, e naturalmente, por ser uma empresa também de fundo, né, um olhar muito mais financeiro, né, aquela perspectiva de ter que crescer, então eficiência dentro da operação, enfim. E aí, ao longo dessa história, né, a gente foi adquirindo outras empresas. Então, a gente teve ali mais 4 outras empresas que foram adquiridas, novas linhas de serviço também que foram adquiridas dentro desse processo. A gente foi crescendo, se estruturando, né, fizemos um centro de operações, mudamos os nossos escritórios, né, hoje a gente está presente ali em nível nacional. Então, foi uma empresa ali que foi crescendo ao longo desses 27 anos e ainda está nesse processo de expansão, né? Cada vez mais profissional, com modelo de governança muito bem regido, enfim. E a gente tem, enquanto propósito, prover, né, soluções aí que aproximam, que integram pessoas, as tecnologias de forma inteligente, digital e sustentável, né? Então, na prática, o que, que a gente faz, de fato, né? O que, que a Office Total faz? Basicamente, ela segue 4 linhas de serviço hoje, né? Então, ela faz aluguel desses equipamentos atrelado aos serviços que ela entrega em cima desses hardwares, né? Então, ali a gente olha ali para o serviço de RAIS, né? Então, a gente faz aluguel de PC, de desktop, né, softwares embarcados dentro desses computadores. A gente tem o MPS ali, que são as impressoras, as multifuncionais, os scanners. A gente faz esses aluguéis também ali para as empresas. A gente tem a área médica, né, tanto fazendo ali o aluguel de impressora, né, impressoras que têm ali um nível de qualidade muito maior, né, que tem software embarcado para isso, locação de equipamento, né, impressão ali de booklets, enfim. E tem a parte de gestão de documento, né, que é a parte de digitalização e acompanhamento dessa documentação. Então, essas são as 4 linhas de serviço hoje que a gente opera, né, as 4 grandes linhas de serviço que a gente opera aqui dentro. Mas como tudo começou, né? Como é que foi esse negócio aí de Customer Experience? Por que surgiu essa pauta aqui dentro? Basicamente, aqui isso tudo começou, né, através de um problema, né? Então a gente percebeu que, como vocês viram, aqueles nossos serviços de rádio são serviços com pouco grau de diferenciação, né? Ninguém olha para a impressora e consegue ver valor, né? Você passa uma impressora no seu escritório, como é que você vê valor nisso, né? O seu notebook ali, como é que você vê valor nisso, né? Então é um processo que a gente precisava criar uma diferenciação. Então, daí surgiu o problema, né? A gente tinha relacionamentos muito longos, a gente tem relacionamentos muito longos, né? E que a gente vem mudando isso, né? Junto com a Conquiste, mas que a gente não tem conexões profundas, né? Então, esse foi, acho que, o grande insight aqui, o grande problema que a gente enfrentou, né? E aí, com a chegada, né, do diretor, no meu diretor de operações novo, né? Ele tinha muito essa visão de customer experience, né? Então começou essa ideação a partir desse momento, né? Então ele chegou, né? Ele apresentou essa ideia, ele entendia que era fundamental para principalmente empresas de tecnologia, né, ter o Customer Experience como uma estratégia de diferenciação, como uma estratégia de gerar valor, né? E assim você ia conseguir ali, de fato, gerar receita, gerar margem, enfim. Então, essa ideia surgiu a partir disso. Até que começou-se ali esse processo de entendimento, né? Então, ele tinha essa ideia, ele precisava vender essa ideia
a diretoria, né, para o CEO, e aí começou esse entendimento do que é isso, né? Porque assim, apesar de existir, eu sei o que é Customer Experience, na prática, né, os entendimentos de fato eram difundidos, né? O que era um client support, o que era um customer support, o que era uma área de fato de customer experience, o que era uma área de customer success, quais de fato os benefícios disso. Então ele começou esse processo de vender internamente, né, essa ideia, né, e fazer esse alinhamento junto com a diretoria, para a partir daqui fazer um processo de conscientização maior. Né? Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente já começa, né, com um dos pilares, que é o pilar de cultura. Né? Então, a gente está já aqui trazendo um pouco desse pilar de cultura que começou nesse processo de sensibilização. Isso é muito importante vocês entenderem. E por que isso aqui é tão importante, né, pessoal? Porque nenhum processo de Customer Experience, né, nenhuma implantação de Customer Experience acontece sem, né, o board, né, sem a diretoria, sem as pessoas de cima estarem super alinhadas com você, porque esse é um processo, essa transformação ela é horizontal. Então, a gente precisa realmente do engajamento, né, de todas as áreas dentro desse processo. Então, isso aqui foi uma etapa super importante, né, para a gente começar a fazer aqui que o processo realmente se validasse, enfim. E aí começou a conscientização, né? Como eu trouxe ali, a gente é uma empresa de conselho, né? de fundo, é uma investida, né? Então, como naturalmente empresa de fundo, a gente precisava apresentar aqui, de fato, o valor financeiro disso, né? E aí a gente, nesse processo de conscientização, que foi um processo muito profundo, né? Começou a trazer, né? Consultorias, começou a trazer pesquisas científicas, né, que traziam de fato aqui o valor disso que a gente estava falando, né, e a importância desse processo, né. Claro que não foi tão simples assim, né. Então isso é um processo que acontece com o tempo, né, e com a recorrência de apresentação, validação, enfim, volta questionamento, vai, e a gente foi construindo isso, né. A partir do momento que o conselho, né, entendeu que fazia sentido, a gente foi para o processo do recurso. Né? O recurso era, faz sentido, né, o diretor de operações, o head da área, tocar esse projeto sozinho? Eles podem até conseguir, mas será que isso faz sentido, né? Dentro de um projeto tão grande, né? Quanto tempo isso vai demandar dele, né? Que hoje tem 7 áreas embaixo dele, né? Ele tem 7 gerentes. Então, será que faz sentido? Aí entendeu-se que isso não fazia sentido e aí foi para a busca, né, de uma consultoria adequada, né? E aí a gente rodou bastante o mercado dentro desse processo, entendeu as pessoas que têm autoridade, disciplina nisso, que faziam sentido, né? E a partir de uma matriz que foi criada, a gente tomou essa decisão aqui e se juntou ali, a partir desse momento, a Conquiste, né? Definindo quais pilares que a gente olhar nesse projeto, nesse processo aqui de implantação. Então, foram definidos ali os pilares, né? Então, os pilares aqui que a gente definiu dentro desse processo de implantação: cultura, governança, né? Os cargos, jornadas, processos, indicadores, né? E processo de tecnologia, né? A gente sabe que não dá também para construir uma área de Customer Experience sem a gente ter tecnologia. E, a partir do momento que a gente definiu os pilares, a gente montou o framework do projeto. Né? Então, a gente montou a estrutura do projeto, como é que ele ia seguir. O projeto ele ia seguir essas etapas ali, né? Acho que vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Vocês estão aí aprendendo um pouquinho sobre implantação de Customer Experience. E aí, a gente está justamente nessa fase, Rafa, da gente falar sobre esse framework de implantação. E vocês viram? Que legal. Que né? legal. Aqui a gente não esconde o jogo, a gente aqui abre a metodologia de trabalho mesmo. Obrigada, Rafa. É isso aí. Aqui a ideia é trazer um pouco mais na prática, mas é bem legal. Então, assim, quando a gente consegue linkar, né, o acadêmico, né, e eu também estou aproveitando toda essa bagagem da Regina e do time da Conquiste para também me aprofundar dentro das certificações dele, dentro dessa educação, dessa linha de educação corporativa, está sendo bem proveitoso, né, tirando vários insights positivos. E é bem legal porque você consegue trazer isso para o negócio, né, e
transformar isso em iniciativas, né, transformar isso na prática e ver o resultado disso, né, e como a gente está fazendo aqui dentro. Então, a gente definiu aqui, foi definido aqui as etapas do processo e quais pilares que a gente vai trabalhar. Então, desde o início, a gente vai trabalhar com a base, sobretudo, de cultura e governança, né, então, fundamental, né, para acontecer esse projeto, né, passando ali pelo mapeamento de jornada, pelos indicadores e SLAs, processos, comunicação, processos e canais, e fazendo uma avaliação de tecnologia, né? E aí gerando tudo isso como resultado, né? E aqui a gente fez o diagnóstico que foi extremamente profundo, né? Extremamente rico, um pouco aqui de qual foi o resultado para a gente aqui desse diagnóstico. Foi um trabalho que durou 2 meses, um trabalho extremamente profundo, né? Dentro de cada etapa dessa. Então, a gente teve entrevista aqui com executivos, a gente teve entrevista com todas as lideranças, a gente teve mapeamento de jornada, a gente fez o índice com foco de Customer Experience, né, com toda a organização, tivemos um bom nível de resposta ali, 25% da companhia respondeu e a gente conseguiu, de fato, ali ter aquela primeira visão, né, qual era a visão da empresa como um todo, do foco do cliente, do foco no cliente, enfim, né, da cultura CX dentro da empresa. Análise documental, né? Então a gente teve ali o processo de comunicação, olhando ali os nossos canais, escutando o cliente dentro dos nossos canais, processo de tecnologia, né? Indicadores de performance, enfim, foi muito rico, né? E a partir disso a gente começou a tirar aquelas especificações ali, né, que a Regina traz dentro do framework, né? Então, esse resultado gerou ali mais de 100 oportunidades de melhoria dentro da jornada, né? Várias recomendações de melhoria, e aí dentro um pouco daquele quadro, quando eu cheguei aqui que ela estava explicando, né, o que era mais estruturante, o que era um ganho mais rápido, né? Eles colocaram tudo isso numa matriz, e a gente aqui também tinha um alinhamento estratégico, né, que tem muita sinergia também com o que a Regina trouxe, né, que era um plano aqui que é determinado, que a gente faz de 100 dias, olhando o futuro, estratégia, e aí a gente casou esses materiais para entender como é que a gente fazia essa aplicação aqui em relação ao futuro, né? E aí a gente começou a ter as iniciativas, né? E aí eu vou desdobrar aqui as iniciativas que foram feitas ao longo desse processo. Então, aqui falando de cultura, por exemplo, a gente teve a definição dos rituais, né? Quais rituais que a gente vai fazer, né? Porque isso aqui, pessoal, é super importante, né? E ele precisa, de fato, acontecer, né? Qual cadência que a gente vai ter, quem são os participantes desses rituais, né? Então, aqui a gente tem vários que a gente pode falar. Então, por exemplo, ritual do CAC, né, trazendo os indicadores, né, ritual dos embaixadores, enfim, né, várias coisas que fortalecem essa cultura customer centric, tá? O programa de embaixadores, então foi selecionado ali que alguns embaixadores, né, a gente está dentro desse processo ainda, essa iniciativa ela está em andamento, a gente aqui vai fazer um treinamento com esses embaixadores, vai participar disso, então também é um programa aqui que fortalece muito a cultura aqui dentro, tá? O treinamento, né? Então, a maneira aqui de, além de você qualificar os seus profissionais aqui, né? Você também consegue disseminar cultura, as pessoas terem um entendimento melhor, né? Disseminarem isso para a base. E aqui tem 2 linhas, né? Que a gente segue. Tem um programa de educação continuada, que é aqui um treinamento interno com base de conhecimento, né? Que a gente está também num processo de construção, e a própria educação corporativa ali, né? Que faz parte do projeto também. E o A gente está webinar numa aqui. fase, né, de vários treinamentos, né, Rafael? Vários treinamentos, gente, webinars, palestras. Está Exatamente. sendo muito bacana e está engajando toda a empresa, tá? Muito legal mesmo. Exato. O resultado disso aqui tem sido extremamente positivo, né? Você passa aqui, né, no corredor, as pessoas falam, as pessoas te procuram, as pessoas estão curiosas, as pessoas estão sedentas por informação. Está sendo assim extremamente positivo, né? Você vê o time já mudando a mentalidade, o time já sendo um pouco mais dono de fato dessa visão do cliente, né? Apenas incitando isso, entendendo a importância disso, né? Eles estão muito empolgados com o caminho que a gente está tomando, né? E principalmente muito empolgados com participar disso, né? E a gente está, de fato, envolvendo. Eu acho que esse tem sido, né, um grande ganho aqui dentro, né? Porque todo mundo está participando de fato, é muito colaborativo esse processo, né?
Então, aqui a gente também montou 3 webinars, né? Então, a gente está falando aqui quase 50% da empresa participou do primeiro, para vocês entenderem o nível de engajamento que a gente está falando disso aqui, né? O segundo deu 40% mais ou menos da empresa. Então, assim, a gente teve um engajamento super proveitoso aqui, né? Isso mostra muito a vontade das pessoas, né, de entender um pouco mais esse caminho que a gente está tomando e de como a empresa como um todo, né, já sabe que isso vai acontecer, já sabe que isso é um fato, né? Quando a gente olha aqui para a governança, por exemplo, esse aqui que é um pilar super importante, né? É um pilar que começou super difícil aqui, né, Rê? Eu acho que assim, a gente Sim, fez aqui um workshop, né, de cultura e governança, que é um público super estratégico que participa disso, que isso aqui vai ser escrito, né, e a partir do momento que é publicado, a gente tem que reger, entender que aquilo ali é o nosso caminho, né? Então a gente está num processo de construção disso, um material super rico, que começou feito com lideranças estratégicas, né, diretoria, enfim, a gente tendo ali a validação também do nosso presidente dentro desse material, né, porque a gente precisa desse aval para a gente conseguir avançar. Então, a gente começou aqui, né, fazendo a nossa política, então a gente definiu nossos princípios, a partir dos princípios construiu essas diretrizes, isso tudo aqui a gente esse material aqui ele foi construído principalmente em cima de 4 visões, então, voz do cliente, a gente tem o nosso material de cascata estratégica, né? exatamente. Então Eu a acho que gente o melhor disso tudo, né, Rafa, é que a gente conseguiu, pessoal, a gente está conseguindo construir a política de cultura e governança da experiência do cliente, né, na Office Total, muito, mas em total alinhamento com o trabalho que eles fizeram de planejamento estratégico. Então, isso também está dando uma força muito grande, né, para a CX, que a gente conseguiu casar, eles tinham direcionamentos dentro do planejamento estratégico deles muito claros em relação, né, a como eles viam a experiência do cliente, como é que eles queriam projetar essa experiência do cliente, como eles queriam se estruturar para realmente criar valor em cima de proporcionar uma experiência diferenciada para os clientes deles, e a gente conseguiu casar isso com esse trabalho da construção da política CX. Ficou muito legal. exatamente. E isso, assim, em processo de gamificação, né? Então a gente conseguiu dar um Uhum. direcionamento inicial, né? A gente pegou essas visões, fez um direcionamento inicial, né? A partir desse processo de direcionamento inicial, a gente envolveu pessoas, né, que fazem super sentido, né, que têm influência na organização, que são líderes aqui, que têm uma autoridade, né, sobre o time, sobre os times, né? E dentro desse processo, as pessoas se sentiram ali corresponsáveis, né? Então a gente definiu o dono dessa política, então, né, o gerente de CX, CS vai ser o responsável por essa política, mas isso aqui vai ser, isso aqui é para ser realmente seguido, né, e acompanhado de perto, né? Então a gente tem aqui rituais para olhar isso. Tá. Então, aqui, esse processo aqui de forma prática, né, foram basicamente 4 fóruns que a gente dedicou para isso, então 3 horas, então um trabalho Uhum. extremamente exaustivo, né, no sentido de Uhum. você estressar ao máximo, né, as discussões, estressar ao máximo, né, a conversa, mas foi muito proveitoso, né, a gente começou de uma maneira aqui, contando um pouco, né, das dificuldades que a gente tem, dos desafios, né, com dificuldade de entendimento, né, as pessoas cuidando um pouco dos seus silos, né? Então, com medo ali dos seus projetos serem abandonados, né? Com o que estava sendo construído, né? E no final as pessoas engajadas, com entendimento, entendendo a importância do que a gente estava fazendo. Então, a gente teve aqui que voltar, fazer um entendimento de conceito do que a gente estava falando, então a gente estava falando de tecnologia, né? Começou a fazer entendimento de conceito de tecnologia, para depois voltar para esse trabalho novamente e construir esse material. Então a gente definiu ali as diretrizes, depois definimos as competências, né, também um processo super rico aqui, né, as pessoas fizeram um questionário dentro desse processo depois a gente foi definindo as competências aqui durante o nosso workshop e fez um alinhamento com o que já tinham respondido de questionário, né, então foi super legal, a gente construiu aqui um material muito rico, muito bacana aqui durante esse processo também, tá?
Cargos, né? O cargos foi interessante porque, como eu falei ali, a gente precisava de recurso no início, né? Então, esse foi talvez um dos primeiras atividades aqui previstas junto com o time, né? Então, a gente teve aqui que fazer a construção das atribuições, responsabilidades desse cargo, né? O que é que a gente esperava, né, desse profissional, para a gente poder fazer o processo de contratação, né? Então, a gente tinha ali alguns headcounts dedicados que a gente precisava contratar de imediato para dar apoio, né, nesse processo de implantação. A gente sabe que esse é um processo parrudo, né, então que demanda tempo, enfim. Eu sozinho eu não ia conseguir cuidar, né, para mim é muito difícil, tem outras verticais, né, também aqui embaixo de mim. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos, né, que foi um trabalho bem bacana também, porque a gente validou aqui as atribuições, começou a entender um pouquinho o que a gente espera. Então, o trabalho de competência, eu diria até que começou aqui um pouco dentro desse processo. Já começou aí, exatamente. Exatamente. O que a gente fez, pessoal? Primeiro, a gente construiu, né, as competências específicas para esses analistas, né, da área de Customer Success, e depois, dentro da política de cultura e governança, a gente definiu as competências essenciais para todos os colaboradores. Tá? Aí a gente fala com competência CX mesmo. Tá? Foi bem legal, bem bacana. Foi bem legal, exatamente. E foi o processo inicial, então isso clareou muito o direcionamento em várias outras frentes aqui que a gente estava tocando. E a gente foi ali para a jornada, processos, indicadores aqui. Então, esse processo de jornada foi legal também. A gente envolveu aqui parte de time de operações, com alguns líderes dentro desse processo de mapeamento de jornada, né? Então, foi um dos primeiros trabalhos de workshop que a gente fez aqui, né? Inicialmente, lá atrás. E aí a gente definiu as personas, então que personas que a gente queria trabalhar. Trabalhamos com 3 personas para definir as jornadas diferentes dessas personas, e a partir daí definimos a quantidade de etapas, né, que tem a jornada, o que cada etapa, porque aqui a jornada você pode fazer de vários jeitos, né? Você pode fazer só do onboarding, né, ou só de uma etapa específica. Aqui a gente fez de todo, né, desde o início da jornada até a retenção ali, que é a parte final. Então a gente conseguiu ali também mapear várias dores ali, vocês estão vendo, 40 dores ali em uma das etapas, 36 dores do outro lado da etapa. Então, foi um processo bem legal aqui, porque a gente começou a ter uma visibilidade um pouquinho melhor dos touch points, das emoções dos nossos clientes, a gente começou a entender um pouquinho melhor aqui, né? E como esse foi o início, a gente percebeu aqui várias oportunidades de melhoria também junto com a consultoria. Os indicadores, né, a gente tinha alguns indicadores ainda de uma forma muito, né, muito incipiente, né? Então, a gente está começando esse amadurecimento. Eu diria que a gente ainda está aqui no processo de amadurecimento, mas a gente entendeu, né, teve um entendimento melhor por parte dos times, do que esses indicadores representam, da importância deles, né? A gente começou a fazer a realização do NPS, né, para a gente poder fazer o day-to-day depois. Então, reformulação de alguns conceitos errados, enfim, né? Então, aqui é um processo, a gente começou a colocar o CSAT, de fato, não só em um único canal, a gente tinha um único canal, começou a colocar CSAT também em outros canais aqui, para a gente poder ter uma avaliação um pouco mais precisa. Fizemos um workshop também para a gente fazer o macro processo de atendimento. Esse processo está em construção. Ele começou pequeno e foi se estendendo, né? Porque isso aqui é extremamente rico, né? Basicamente aqui a gente olha o as-is, né? Depois a gente olha as dores desse processo do as-is, né? E aí faz um aprofundamento, identificação de impacto, e no final a gente monta o to-be, né? Então, isso aqui é bem do time operacional mesmo, o time que está na vivência da operação, dos processos, que está vivendo aquilo no dia a dia, que sabe, né, as dores daqueles processos. Aqui também é um processo bem legal, porque a gente viu até entendimento errado de processo, né? Não vou dizer errado, tá? Entendimento divergente, né? Então, um entendia de um jeito, o outro entende do outro, né? Então, isso foi um processo bem legal, porque a gente começou a perceber algumas dores também, não só do processo, mas como que também tem a ver com o processo, né? Que ele teria que estar publicado e tudo, mas foi e está sendo muito rico, né? A gente começou aqui com o objetivo de fazer alguns, acho que se eu não me engano, três processos, né? E a gente está concluindo aqui fazendo 6 processos. A nossa proposição inicial eram 3 encontros e já vamos para 6 encontros.
vamos passar, acho que 7, né? 7 encontros já. Então, cada encontro desse tem 3 horas. Então, imagina o quanto de conteúdo que a gente não tira aqui dentro, né? Então, também é uma iniciativa muito rica aqui dentro dessa atividade. Tá? Por último, tecnologia. Tecnologia, a gente está num processo de avaliação das tecnologias, então a gente está aqui, a gente tem aqui o que a gente quer, né? E a gente está fazendo avaliação em relação à ficha técnica, né? O que é super importante para a gente, valores, enfim, né? Está participando disso. E a gente também criou aqui um portal do cliente que faz parte do nosso projeto para o cliente se autosservir, né? Então, a gente colocando aqui mais estratégias de CRM aqui dentro, né? Autosserviço, ultra conveniência para o nosso usuário, que tem tudo a ver aqui com experiência, com diminuir esforço, né? Então, é um projeto aqui também super importante, que a gente evoluiu bastante desde o ano passado, começou no ano passado, e a gente está cada vez mais colocando novas features, enfim, aqui dentro, para evoluir esse portal, né? Mas o mais importante aqui, né, que eu acho que queria concluir, é que esse projeto de Customer Experience, ele é muito mais do que um projeto, ele é um programa, né? Isso aqui é contínuo, né? Isso aqui, a gente sabe que ele não tem fim, que a gente vai ter que ficar revisitando isso o tempo inteiro, né? Não adianta fazer um mapeamento de jornada agora e não fazer daqui a 6 meses de novo, daqui a um ano de novo, né? Não adianta eu parar de ouvir o meu cliente, a gente sabe que as demandas mudam, as dores mudam, né? Então é importante, e até para a gente poder fazer uma avaliação também, né? Será que melhorou, né? Isso que eu implantei, será que de fato está fazendo sentido? Então esse é um programa, né? Um programa contínuo, né? Vitalício. Você vai ter que estar sempre ali olhando as tendências de mercado em relação à tecnologia, né? Olhando se as comunicações estão alinhadas, os processos, canais, né? Qual o touch point ali que o cliente está sofrendo mais, quais são os indicadores ali, né? Para você poder fazer a avaliação se isso está dando certo, se isso não está dando certo, né? Evoluindo seus SLAs e fazendo mapeamento de jornada, tudo isso trabalhando o tempo inteiro, cultura e governança, que é fundamental, né, para trazer os inputs, né, as pessoas olharem para os processos com a visão do cliente, serem mais empáticos, humanizados dentro dessa construção. Mas é isso. Obrigado, né? Deixo aqui a frase do Joe Pine, com certeza aí já foi falado por Regina aqui, o Joe Pine, né? Então, ele fala bem que as experiências aí são uma oferta econômica distinta, né? Tão distinta quanto os serviços são dos bens, né? Então, acho que isso aqui relata exatamente a era que a gente está vivendo, né? Ele fala que basicamente serviço e produto hoje é commodity. Então, O que cria valor é a experiência, né, o que Rafael? gera valor é a experiência, né? E eu acho que cada vez isso vai ser mais verdade, né? As pessoas estão procurando experiências, né? E não serviços ou produtos, tá? Exatamente. Então era O isso. Joe Pine, ele fala, né, gente, o produto e serviço o cliente consome, né? Agora, a experiência, ela fica gravada no coração e na mente do cliente para sempre, né? A experiência, ela fica armazenada, né? O produto e serviço a gente usa, né? E vai, né? É o que ele falou, muitas vezes de fato, um commodity, tá? Mas Exatamente. geralmente, também quando a experiência ela é memorável, o cliente, né? O próprio nome diz, o cliente não esquece, né? E aquilo Isso aí. é que vai fazer a diferença no resultado da organização. Perfeito. Perfeito. Bacana, Rafa, eu adorei essa tua fala final, porque eu não sei se você pegou, antes um pouquinho de você entrar, eu estava falando justamente para eles que esse framework, né, que esses pilares, não é, eles são vitalícios, né? Eu adorei essa fala do Rafael. Gente, né, CX não é um projeto, porque todo projeto ele tem uma data para começar, né, e ele tem uma data para ser concluído, né? Já, por isso que a gente chama, né, a CX, não é? É um programa, né? É uma estratégia, né? Composta ali de várias estratégias, metodologias, né? Então, gente, isso né? É extremamente vivo, como o próprio Rafael falou. Hoje eu tenho uma dor na jornada do cliente, no determinado touchpoint, cara, eu consegui criar, né, atender o cliente bem, por exemplo, com um autosserviço, como eles estão fazendo ali naquela plataforma de atendimento técnico, que é a área logada, tá, gente, do cliente deles. Então, ali, o Rafael já vai matar várias dores, mas automaticamente, o cliente é assim, gente, né? Então, você sana aquela dor, a dor ela vai pipocar em outro momento
nada, e de repente você não está olhando com muito cuidado agora, ou que em decorrente de um serviço novo que entrou, de um aplicativo novo. Gente, o desafio da experiência do cliente, né, é vivo e constante. Chega aqui, Roberto. E até o comportamento, né? Até o comportamento do quem está aqui com a gente, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui, Rafael. Boa noite. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo bem aí, gente? Olha quem está com a gente hoje, não conhece, Roberto, que luxo. Não, Rafael. Rafael Borges, do Office Total, gente, Não, que delícia. Gente, E ele trouxe uma fala que eu estava comentando com ele, estava falando com os alunos exatamente isso. o Rafael hoje já está fazendo o speech dele ou não? Já acabou nesse exato Acabou momento. nesse momento. E depois eu quero assistir tudo gravado, está sendo gravado, tá, Muito, Rafael? muito legal. Muito Legal, bacana. Na minha opinião, no Brasil, um executivo muito diferenciado, porque ele está implantando o CX, Customer Experience, não é só projetando. O Rafael está trabalhando lado a lado, a gente está apoiando o Rafael, a nossa equipe, para implantar. Então, isso aí já está no projeto. É uma delícia esse projeto, porque o time do Rafael, de fato, está movido a fazer muito engajado. Olha, eu passei aqui para dar um beijo a todos. Estamos indo para Portugal amanhã. Para o Customer Summit. Isso. Que legal. Algumas frentes abertas lá. E torce por nós aí, tá? Vai ser maravilhoso, tenho certeza. 7, 8, viu? Todo mundo no evento, gente. Já às 7, 8. O pessoal aqui já se inscreveu, viu? Tá todo mundo aqui. Aguardando ansiosamente, né, Rafa? Exatamente. Rafa está dizendo que lá no Office Total já está todo mundo inscrito. Já. Isso. Exatamente. Parabéns aí, tá? Parabéns pela palestra para os meus alunos. Um beijão. Vocês estão Obrigado, Alberto. A maior professora do Brasil, Regina Mamé. Aí é verdade, viu? Eu não posso deixar ele não mente, viu? Então, pessoal, perguntas, né? O Rafael agora está aqui à disposição de vocês. Perguntem, dúvidas. Vamos aproveitar, gente, aproveitar esse momento aqui. Rafael, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Eu queria primeiramente parabenizar aí pelo trabalho. Eu moro em Salvador também. E aqui Legal, é uma área que não é tão explorada, então. né? É uma área ainda muito nova, que não é tão explorada, as empresas não têm essa visão e também não tem muitos profissionais na área capacitados. Então, ver você fazendo esse trabalho aí mesmo em outro estado é incrível. Parabéns aí, tá? Obrigado, eu fiquei com uma dúvida em relação à jornada. Vocês fizeram a jornada, então, basicamente, sobre os perfis de clientes que vocês possuem, né? E não como o cliente entra na empresa de vocês, né? Vamos lá. O mapeamento de jornada, ele normalmente a gente baseia em alguma persona, né? Porque a entrada do cliente, ela pode ser diferente dependendo do modelo, do tipo de cliente, né? Então, tem cliente, por exemplo, que ele gosta de ser mais digital. Então, ele vai entrar, talvez, pelos canais digitais. Tem cliente que ele é mais high touch, então o cara, ele fala com você, né? Ele quer ligar, ele quer falar com você, né? Então, a gente primeiro definiu quais personas que a gente queria trabalhar essa jornada, né? Então, o processo de jornada, ele é assim. E qual etapa da jornada que eu queria mapear? Então, aqui a gente mapeou 100% da jornada, desde a entrada do cliente lá, através do SDR, né? Até o final, que é o processo de retenção. E aí a gente foi aqui construindo, né, através de cada uma dessas personas, como é que era cada touch point, né, quais emoções ele sentia, né, quais canais que ele utilizava dentro desse processo. Então, foi construído assim, né, foram esses 3 aí perfis que a gente selecionou, essas 3 personas. Rafa, eu acho que a pergunta do Pedro... Lembra que quando a gente começou esse trabalho de mapeamento dentro da Office Total, a gente também a gente discutiu isso, tá, Pedro? Então, o que acontece, Pedro? Hoje, eu acho que a pergunta do Pedro foi a seguinte, Rafa, a gente não olhou muito ali aquela parte de atração, tá, de novos clientes, né? Do inbound, aquele outbound, aquele trabalho todo inicial. Não sei se você, Pedro, a gente olhou muito mais do onboarding para frente. Tá? Por quê? O foco desse... A Office Total, Pedro, hoje, ele já tem uma área, tá? Ali que faz... Uma área comercial que faz toda aquela parte, né? Que cuida do funil de venda muito bem. Tá? Então, toda aquela parte de atração, né? De geração de leads,
de esquentar lead, prospect, tal, fechar negócio. Isso hoje é uma parte da Office Total assim, que já está muito, muito bem trabalhada. Eles estão sempre aprimorando, mas hoje eles já fazem isso muito bem. Então, como o próprio Rafael falou, lembra, o nosso problema, a nossa dor era o quê? Até eu anotei aqui, né? Ter uma conexão mais profunda com os nossos clientes. Então, a gente olhou, se vocês observarem a jornada, e a gente combinou isso, né? A gente deu um foco realmente, né, no pós-venda, ali na jornada, né? Então, a gente tem ali um pouquinho daquele contato, aquele primeiro contato que se fecha o negócio, porque isso é muito importante. A gente vê a parte de contratação, né? São clientes B2B, na grande maioria hoje da Office Total, né? Eles estão aí tentando atuar fortemente no B2C, mas hoje 99% da clientela deles é B2B. Tá? Então, a gente olhou do contrato para frente, tá, Pedro? Essa tua percepção também foi... A gente trabalhou com os perfis de clientes dele, B2B, não é? E olhamos, sim, da contratação para frente, porque o foco maior hoje é a gente cuidar de toda essa parte do sucesso do cliente, de fidelização, de cross-sell, upsell, tá, Pedro? Porque essa parte, esse trabalho inicial de geração de leads, de conversão, eles já fazem muito bem hoje, tá? A gente já segue um modelo muito estruturado aqui dentro do muito. início. Então, era a área mais estruturada da Office. Exatamente. A gente já tem metodologia aplicada, enfim, né? Então, existiram recomendações, né? Porque existiram recomendações desde o início da jornada, né? Mas o mapeamento, de fato, aconteceu ali do momento da implantação, né? Você vai ver, Pedro, que, né, você não vai encontrar... Né, quando você, vamos lá, olha o relatório mesmo, não tem muita recomendação no que melhorar lá na parte inicial, lá, entendeu? De atração e tal. A jornada do cliente começa lá, tá? Mas essa parte, dentro, é o que eu digo, não tem um projeto igual ao outro, Pedro. Então, aqui a Conquista já passou por várias empresas, né? Cada projeto, não tem um projeto que seja idêntico ao outro, tá? Na Office, a maior preocupação era realmente no momento da formalização do contrato, aí sim, a implantação do produto, do serviço, da implantação daquilo que foi contratado dentro do cliente e esse cuidado pós-implantação. Tá? Então, o foco todo do mapeamento da jornada foi daí em diante. Tá? Bem observado. Não, perfeito, obrigado. Tá? Eu acho que a maioria das empresas seguindo essa linha de raciocínio eu acho que vai ter mais sucesso implementando a área, porque hoje é bem mais caro a gente reter clientes do que adquirir clientes novos. As empresas hoje falham bem mais, né, em reter os clientes que já possuem na base do que trazer clientes novos. E foi essa principal dor do que o Rafa viu quando chegou lá, né? O Rafa e o Vidal, o diretor dele. Né? Exatamente, exatamente. Então, a gente via que a gente tinha conexões aqui, poucas conexões profundas, relacionamentos longos, né? Então, eu diria assim, mas poucas conexões profundas. Profundas com os clientes. Exatamente. Então, a gente entendeu que para a gente criar diferenciação, a gente tinha que trazer experiências memoráveis, né? Então, e voltar para o básico, né? A gente fala aqui, eu acho que a gente fala muito de experiências memoráveis, distintas, mas quando a gente volta para o básico aqui, a gente traz essas experiências, né? Então, a gente diminui o esforço, né? Aumentar a emoção, é super importante resolver o problema do cliente de fato, né? Quando ele nos aciona. Então, pensa que a gente é uma empresa de hardware. Hardware, naturalmente, é uma empresa que é mais reativa dentro do processo do cliente, porque se acontece problema, ele vai acionar você, né? Então, a gente vai ter que enviar um técnico, enfim. Então, a gente não pode só ser o problema, né? Então, a gente tem que resolver rápido, enfim. Então, está muito ligado a isso aqui. Valeu, Pedro. Obrigada. Gente. Obrigado, tá, Regina e Rafael. Obrigado, Pedro. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Boa noite, Rafael. Parabéns aí por todo esse projeto. Acho que é muito trabalhoso você começar, e eu acho que mais desafiador ainda é manter o nível de engajamento ali das pessoas aderentes a isso, né? Para dar continuidade. E aí a minha pergunta é um pouco em cima de percepções de primeiros resultados. Se dentro desse projeto que
é recente, né? E a gente está vendo que ainda está sendo implementado, se já teve algum impacto que seja interessante de você trazer para a gente, do tipo alguma implementação de algum autosserviço que vocês já fizeram, que já reduziu taxa de contact rate, melhorou o NPS, você sabe se já tem algum indicador, alguma percepção de rápida aderência a esses processos? A gente tem aqui, na realidade, né, em cima do time de Customer Success, porque aqui hoje, né, a gente tem um time comercial, né, e parte de alguns clientes, a gente começou a selecionar alguns clientes específicos, que a gente está atendendo junto com o comercial, né, gerando sucesso para esses caras, né, e estando mais próximo, criando focal point aqui. E aí a gente já começou a ter algumas percepções positivas, alguns feedbacks positivos desses clientes, né? Uma carteira mais enterprise ali, né? Então, esses clientes eles já começaram a dar alguns follow-ups muito bacanas, assim, que a gente começou a perceber. Outro ponto que a gente percebeu aqui e que tem sido muito positivo, né, que não está necessariamente ligado a indicador, mas é o engajamento das pessoas com relação a esse processo de mudança, né? Então, a gente está na construção do processo de mudança aqui. Então, a gente está muito dentro da parte documental, de publicar, e aí vai começar, de fato, o processo de implantar, né? E aí, sim, o cliente vai começar a ter essas percepções. Mas foi o que a gente sentiu aqui até agora, né? O engajamento das pessoas, então as pessoas estão extremamente compradas com relação a esse projeto, né? A fim de fazer acontecer essa transformação. Então você vê os processos com muito mais olhar do cliente dentro desse processo de construção, né? As pessoas com o tratamento mais empático, né? Buscando conhecimento, buscando conteúdo, né? Principalmente ali uma das minhas verticais, que é a área de central de atendimento ali, que a gente chama de Customer Service. Então, a gente teve uma mudança ali também, a gente está vendo uma resolução de chamado maior por conta disso, e tempo de esforço do cliente menor também, porque a gente está tendo um maior número de eficiência, por exemplo, com atendimento remoto, né, com a da estruturação que a gente fez. Então, a gente gerou já uma economia financeira bem relevante ali dentro desse processo, porque ou a gente não precisa pagar um parceiro em outro estado, por exemplo, ou esse cara não precisa ir para a rua, né? Ele resolve aquele problema ali de forma remota, e isso é muito mais rápido para o cliente, né? Então, também traz essa satisfação. Né? Então, no nosso Sensat, dentro desse canal, por exemplo, também a gente começou a ter uma melhora dentro da pesquisa de satisfação e um engajamento maior também dessa pesquisa. Nosso engajamento era bem baixo. Legal, obrigada. A gente está numa fase, Natália, não sei se você lembra do framework de implantação que o Rafael mostrou, né? Então, nós finalizamos a diagnóstico e agora, né, apesar de, como ele falou, ele já formou a área, trouxe analistas, né? Então, esse trabalho de pegar os clientes críticos e eles já darem esse acompanhamento, né? Fechar o looping de atendimento desses clientes, já trazendo uma percepção, né, de atendimento muito melhor para alguns clientes, mas a gente, de fato, a gente ainda está a gente tem aquela fase de diagnóstico, né, depois de detalhamento das soluções, a gente está nessa fase de detalhamento das soluções, né? Então, a gente fez, como ele falou, a gente fez junto, construímos um plano, não é, de ação, mas esse plano a gente está começando a implementar agora, não é? Então, a gente ainda está desenhando, não é? Estamos finalizando a política, estamos revendo o principal processo, o macro processo de atendimento, né? Mas o que eu concordo com o Rafael, o que eu vejo muito aí de ganho já é as próprias pessoas, já falando de dor, né, Rafa? Muito interessante, né? A dor do cliente, o cliente tem uma dor assim, eu também tenho, que a gente pode melhorar aqui, então as pessoas já estão, de fato, começando a exercer muita empatia com o cliente, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Eu acho que esse próprio processo, né, como eu fiz aí também recente essa estruturação da área, você vê também as pessoas querendo resolver o problema, né? Então, acho que esse é um ponto super bacana, né?
às vezes as pessoas passavam um pouco a responsabilidade e tudo, e aí está mudando um pouco mais esse mindset cultural, e as pessoas estão dizendo, não, o cliente está sofrendo aqui, vou segurar, vou resolver, quero ajudar, né? E aí está sendo muito mais empático, né? Bom. Obrigada, Natália. Show de bola, adorei a pergunta. Obrigada, gente. E mais, pessoal? Mais alguém? Rose? Quem está aí? Deixa eu ver. Estou aqui, Regina, não, sem dúvida, achei que foi bem esclarecedor, muito obrigada, Rafael, foi bem interessante poder ver um pouco mais na prática do que exatamente o que a gente está estudando, né, ver ali as etapas bem divididas, então, assim, foi bem interessante, parabéns mais uma vez pelo trabalho, e só uma dúvida, realmente, você teve que criar realmente, inclusive, a área em si de CX e de CX, ou já existia e houve uma reestruturação? Legal. Essa é uma pergunta boa, né, Rafa? Essa área nem existia, não existia nem entendimento, né? Na verdade, assim, não existia quando a gente falou assim, um processo de ideação inicial lá, né? Voltando àquele slide de como tudo começou, existia ali, quando o Vidal, né, que é o diretor de operações, ele foi contratado, ele tinha essa bagagem muito forte nele, né? Ele veio da NTT, que é uma empresa que era muito consolidada em relação à Customer Experience, e ele trouxe essa importância, ele entendia que era fundamental para uma empresa, principalmente de tecnologia, ter uma área de Customer Experience, né? Isso é fundamental para gerar diferenciação, para gerar valor, né? Para se manter no mercado. Então, esse processo todo começou aí, né? Até então, nem se falava disso, né? Então, era só esse processo de ideação começou através dele, né? E aí sim começou a se consolidar esse entendimento, né? Junto com a diretoria, com o board, enfim. E aí isso foi difundido depois para os gerentes, né? A partir do momento que houve a aprovação do conselho e tal. E aí começou a falar em implantação da área de CX, né? Até então não existia nada, né? Existia nem entendimento, para ser sincero. Pessoal, lembra daquela escadinha, onde eu abri a nossa aula de hoje com aquela escadinha, de como é que uma empresa constrói de fato, né, uma cultura e uma competência customer centric? Lembram do primeiro degrau? Atendimento ao cliente. O que existia na Office, né, quando o Rafa chegou, na realidade, uma estrutura no Rio, uma estrutura pequena no Rio, outra estrutura pequena em São Paulo, de atendimento ao cliente, tá? Mas, assim, né, Rafa, muito pouco resolutiva, tá, gente? Na realidade, eles captavam ali as demandas dos clientes e encaminhavam, né, para o segundo nível e para um terceiro nível de atendimento. De tá? campo, De campo, tá? Para um atendimento de campo, bem técnico. E funções difundidas também, tá? Então, a gente falava ali que era central de atendimento, mas não necessariamente as competências que eram exercidas. Não era uma central de atendimento, era uma central técnica, né? Era uma central de acionamento técnico. Exatamente. Tinha uma proposta muito diferente, tá, pessoal, de CX, tá? E que a gente está trabalhando, né, na tentativa realmente a gente está revendo esse processo para a gente mudar, né? Para a gente trazer de fato ali uma central que apoie essa etapa importante, né, que é o atendimento e o registro de todas as demandas do cliente, para que a gente possa até depois, né, trabalhar na causa raiz desses problemas, né, ter a volumetria disso, né, Rafael? E poder agir mais assertiva. Tá? Ter construção de dados, né, ter playbook, interação, poder enfim. Poder ter analytics, exatamente, é isso aí. Exatamente. Nesse caminho, tá? Obrigada, Rose, valeu. Obrigada pela pergunta, ótima. Queridos, a gente vai dispensar o Rafael, então. O Rafael está aqui esperando vocês, ó. Rafael é de vocês aí, eu falei com o Rafael, das 19 às 20. Então, posso agradecer a participação do Rafael, vocês estão quietinhos, estão mais tímidos. Você foi tão didático, Rafael. Cara, a galera ficou, ó, pimbas. Cansaram, eu tentei ser rápido ali, porque estava longa a apresentação, mas queria agradecer. Foi ótimo, foi maravilhoso. Agradecer aí a oportunidade da Conquista, né, de me dar aí um espaço para contar um pouquinho do case Office Total, tá?
Quem quiser, me segue lá no LinkedIn, né? Vamos trocar experiência, super à vontade. Se tiverem alguma dúvida, ficam à vontade aí, tá? Para a gente trocar essas experiências ali, tá bom? Obrigado, viu, Rê? Muito, muito, muito Obrigada a você, Rafael. Obrigado, Sucesso pessoal. sempre, estamos juntos. Pessoal, vamos aplaudir aqui o Rafael, a apresentação dele que foi maravilhosa. Vamos lá? Obrigada, Rafa. Um beijo grande no coração. Valeu. Obrigada Até mais, pelo seu pessoal. tempo. Tchau, tchau. Um beijo, até breve. Beijo, tchau.